Olá pessoal, aqui é Amanda Pichontekoski do Orientação do Alto e vamos para mais um vídeo aqui sobre emprego, trabalho, né gente, porque é importante. E é um dos temas que também são bastante procurados, né, uma das coisas na verdade fundamentais, a gente também precisa trabalhar, né, para viver, vive para trabalhar. Enfim, para quem tá chegando agora, eu tenho também outros vídeos aqui no canal, tá? Esse em específico a gente vai falar sobre mudança de emprego, tendência de mudança nessa área da vida, né? E como que a gente identifica isso com as técnicas preditivas. É um pouquinho trabalhoso, não vou mentir para vocês, é um pouquinho trabalhoso, porque exige um pouquinho mais de conhecimento sobre astrologia. Mas não precisa se desesperar, tá, gente? Para quem quer pegar um atalhozinho, tem cursos aqui que eu ofereço, tem aqui na descrição informações e, é claro, uma consulta, né? A consulta de longe é a melhor forma, porque tem anos de experiência e prática, então eu passo informações pelo contato que está aqui na descrição do vídeo. Para a gente saber sobre mudança, a gente primeiro precisa saber sobre emprego, né? Como é que a gente vai ver o nosso trabalho no nosso mapa. É, Tem alguns vídeos onde eu vou explicar um pouquinho, de forma um pouco mais aprofundada sobre isso, mas basicamente a gente precisa ver ou meio do céu e o seu dispositor, desse, né, o regente, qual o signo que está ali naquela casa, então, da casa 10, no meio do céu, então qual é o planeta que rege aquele signo, que tem domicílio naquele signo. Então, se sua casa 10 é em Áries, seu meio do céu é em Áries, você tem que olhar para Marte, né? Assim como o escorpião. Se o seu meio do céu, a casa 10, ela tá em touro ou libra, você vai olhar para Vênus. Se o seu meio do céu, a casa 10, ela tá em virgem ou gêmeos, você vai olhar para Mercúrio. Se está em Capricórnio ou Aquário, você vai olhar para Saturno. E se tiver em Sagitário ou Peixes, você vai olhar para Júpiter. E também existe os planetas angulares. Às vezes a nossa profissão está atrelada a algum planeta angular no nosso mapa. E os ângulos, né, onde é o ângulo do mapa, são o ascendente, descendente, meio do céu, novamente, e fundo do céu. Eles também podem trazer significadores profissionais, como principalmente ascendente e meio do céu. Para descobrir isso, você vai ter que estudar um pouquinho sobre o simbolismo de cada planeta e ver o que aquilo se correlaciona com a sua profissão. Assim você vai descobrir qual que é o seu significador profissional. Às vezes a gente pode ter mais de um significador profissional, porque nosso estilo de trabalho ele vai depender do nosso mapa todo. Nós estamos, né, nos dedicando ao trabalho e principalmente para quem trabalha de forma autônoma consegue trazer essa expressão de si no trabalho de uma forma mais ampla, né? Então, provavelmente vão ter mais de um planeta ali significando essa questão profissional. Mas principalmente a região, o ponto mesmo do meio do céu. Então, descobrindo o que significa profissão e trabalho, a gente precisa descobrir o que significa mudança. E mudança, ela pode significar absolutamente tudo. São pequenas mudanças, médias mudanças e longas e grandes e profundas mudanças. E elas podem ser positivas ou negativas, né? Às vezes a gente perde um emprego, mas de repente arruma um melhor. Às vezes a gente arruma um emprego bom, né, que paga melhor, mas a gente não está satisfeito. Então, todos esses detalhes, assim, somente mesmo um pouquinho de uma análise um pouco mais profunda, que não é o objetivo do vídeo de hoje. Mas falando, né, para não deixar vocês de mãos vazias, né, a gente pode ver principalmente ali mudanças mais significativas com o Saturno, tá? Porque ele vai trazer essa questão de responsabilidade, de estruturação. Então é um dos que a gente, né, passa por ali. Ele tem um ciclo de 27, 28, 29 anos, mais ou menos, né? Então, toda vez que ele vai passar ali no meio do céu, que vão ser no máximo 3 vezes na sua vida, né? Às vezes, acho muito difícil 4 vezes, né? Mas às vezes acontece. Os 5, né? Uma pessoa muito, muito, muito longeva, né? Guinness Book. É, pode ser, né? E então pode trazer ali alguma necessidade de uma reestruturação nessa questão profissional, sempre de acordo com os seus valores, né? Porque o Saturno ele cobra muito essa questão de se responsabilizar. De se colocar, de estruturar, de fazer acontecer. E se a pessoa não tem essa predisposição, né? Principalmente essa relação de
comprometimento com as coisas, ou acaba fazendo por fazer, ou não tem os seus valores incutidos na questão profissional, pode ser que o Saturno traga mudanças negativas, né? Como as coisas vão desmoronando, né? Oh, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui na Terra? E de repente o Saturno quer te empurrar para algum lugar. De qualquer forma, todos esses testemunhos de mudança, eles precisam vir acompanhados de flexibilidade, tá, gente? Muita flexibilidade. Então não adianta insistir em alguma coisa ali por teimosia. Sempre tem que ter esse discernimento do que é realmente persistência e do que é teimosia. Um outro testemunho de mudanças são os eclipses. Os eclipses, eles são um obscurecimento, né, dos luminares, seja Sol ou Lua, e eles trazem também um abalo, né, nessas questões estruturais, principalmente para descobrir coisas que estavam escondidas, para retirar um pouco a luz, para que depois a gente perceba o que está faltando, o que precisa ser melhorado. Traz um pouquinho de má sorte, né? Porque querendo ou não, ele está envolvendo os nodos lunares ali, e o nodo sul, principalmente, ele, né, traz ali também má sorte por onde ele esteja passando, né? Então, principalmente se for um eclipse envolvendo um nodo sul, num grau exato de significador profissional ou principalmente meio do céu, pode trazer uma mudança muito grande, né? Seja ela profissional ou também estrutural, se for no fundo, né, consequentemente, fundo do céu. Os eclipses, eles ocorrem em média 3 a 4 todos os anos, né? Geralmente são 4 eclipses por ano. E eles vão alternando os eixos. Então a gente vai ter cardinal fixo e mutável, né? Em média 1 ano e pouquinho ali, mais ou menos, né? Que eles duram naquele eixo. Então, tem um pouco de paciência, porque a gente tem eclipse com um pouco mais de frequência do que um Saturno passando no meio do céu, né? Então, não fiquem desesperados, não é sempre só um eclipse que vai trazer esse testemunho, né? Que vai falar que vai ter uma mudança, tá? Bom, quando a gente tem também o retorno de nodos do nosso mapa natal, pode ser também uma mudança profissional. Porque uma vez que os nodos têm a ver com a missão de alma, às vezes o trabalho está relacionado com a missão de alma. Então, o retorno de nodos pode ser um reajuste também dentro daquele nosso objetivo de desenvolver o que a gente precisa desenvolver na vida, tá? Tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo mais sobre missão de vida, missão de alma, que pode auxiliar melhor nisso. A gente vai ter também os outros testemunhos de mudanças mais bruscas, né? Mais avassaladoras, digamos assim, que seriam os geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Então, quando um desses passa bem no meio do céu ou com um significador profissional, a tendência é que as mudanças sejam um pouco mais dolorosas e um pouco mais de um pouco maior de dificuldade também, não só na mudança em si, mas para as coisas voltarem a se ajeitar. Porque eles são lentos, então eles podem ficar muito tempo parados num ponto específico, né? E se for esse ponto específico, o significador profissional, então, obviamente, não fica definitivo aquilo, né? É como se tivesse constantemente uma tempestade acontecendo. Então, obviamente, é muito difícil, né? Pode ser que seja uma coisa boa se você estiver ciente disso, flexibilidade e, ao mesmo tempo, postura de manter os seus valores, né? E de manter aquilo que você acredita. Então, é muito importante quando for Urano, Netuno e Plutão. O retorno de Saturno, ele também pode ser um significador de mudança profissional. Normalmente, ali, quando a gente está com 28, 29 anos, tem algum insight, alguma oportunidade, ou até mesmo perda de emprego, né? Ou um casamento, ou um filho, que é sempre a vida cobrando uma postura, um comprometimento e uma responsabilidade. Sempre muito importante. E eu falei que tem mudanças curtas, então, na verdade, todo mês a Lua passa por ali, a gente tem uma oportunidade de revisitar o nosso trabalho, melhorar alguma coisa. Todo ano Vênus passa por ali, o Sol passa por ali, o Marte a cada 1 ano e meio, 2 anos e meio também passa por ali. Que são sempre oportunidades da gente estar olhando para nossa, como a gente se doa socialmente, como a gente contribui socialmente,
o que a gente está fazendo para tornar o mundo um lugar melhor, né? Se a nossa profissão está de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, o que pode ficar mais leve, como que a gente pode melhorar. Então é sempre importante estar revisitando, né? Isso todo momento, né? Então, principalmente a região do meio do céu, dentro desses trânsitos mais curtos, tá? E o Júpiter, quando ele está passando pelo meio do céu, normalmente são mudanças positivas, que trazem expansão, que trazem facilidade, prosperidade, promoção de cargo, aumento de salário, são mudanças positivas. Enfim, gente, isso vale para progressão também, pelo mapa progredido. A revolução solar pode ser mais um testemunho também de mudança. Se o significador profissional na revolução solar tiver mudando de signo ou fazendo algum aspecto relevante. Quando a gente está na profecção também de casa 10, pode ser um momento também de mudança profissional, né? Firdaria de Saturno também, ou do significador profissional, também pode ser um momento de evidência e de mudança, tá? Enfim, então eu trouxe, na verdade, muitas possibilidades e elas sempre envolvem um olhar para o que é o significador profissional no mapa, no seu caso em específico, e como que está se comportando os trânsitos e as técnicas preditivas em relação a esse significador, tá? Não adianta a gente ficar esperando, às vezes, né? Quando a gente quer uma mudança, é bom a gente se mexer para que ela ocorra, mas sempre com prudência, sempre com sensatez, olhando o contexto, né? Não adianta eu querer vender casaco de pele na praia, né? E nem biquíni lá onde está nevando, né? Sempre tem que ter um contexto dentro da necessidade das pessoas, né? Do que você está querendo oferecer, o tipo de serviço que você está querendo oferecer. E aí, para essa delineação profissional de acordo com o contexto, além de um autoexame, é bom você fazer uma consulta, tá? Eu sempre falo isso, gente, porque às vezes a gente... É bom, né, ter essa coisa de se desbravar, de se conhecer, é fantástico, né? Mas às vezes a gente precisa de uma resposta mais rápida, às vezes a gente precisa de um auxílio, né, mais pontual. Às vezes a gente pode ter uma oportunidade ali acontecendo, a gente não tá ciente do período, né, que o período é tão benéfico assim, né, e deixa passar. Ou a gente quer fazer uma mudança, mas o céu não tá muito favorável e não tem a ver essa mudança no nosso mapa, e aí, às vezes a gente vai tentar e vai parecer que tá correndo numa esteira, porque não é o momento. Não é um momento de mudança, tá? E aí um profissional vai saber indicar também quando é que vai ser esse momento, combinando as várias técnicas preditivas, tá bem? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Podem sugerir outros temas, vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal e até a próxima!